Entrar. Então, vamos começar a nossa aula. Já coloquei gravar, tá? Boa noite, prof. Boa noite, tudo bem, Nilce? Tudo bem. E a prof? Boa noite. Tudo jóia, tudo certo. Boa noite. Pessoal, disponibilizei para vocês um recadinho, né? Disponibilizei o material da aula de ontem, só para quem não recebeu umas mensagens que não estavam encontrando o material lá no Classroom, da disciplina de segurança dos alimentos, está tudo na aula 5, tá? O manual de boas práticas, os POPs, estão todos no mesmo lugar, tá? Eu não criei uma pasta nova para não ficar esse material separado. Então, tudo das últimas aulas, os modelos, estão postados na aula 5 no tópico segurança dos alimentos, tá? Para a aula de hoje, no tópico industrialização de leite e derivados, eu também postei o material hoje à tarde, a aula, e também postei para vocês uns materiais bem interessantes sobre queijo mussarela, que é o que nós vamos falar hoje, e também um material sobre queijo, um guia sobre queijo prato, tá? Esse material, gente, é só para compartilhar com vocês, um material bem legal sobre a produção desses queijos, são cartilhas. Uma delas é aquela cartilha da Embrapa, igual a do queijo Minas, que eu tinha passado na terça-feira para vocês, tá? E o outro material são e-books, são livros digitais, que eles estavam disponíveis em um site sobre fermentações. Então, eu baixei esse arquivo e compartilhei com vocês. Vale a pena a gente guardar esses guias, esses livros, vocês terem uma pasta aí no computador de vocês, porque assim, gente, normalmente esses livros que são bem direcionados a um determinado assunto, eles custam meio caro, né, para a gente comprar. Mesmo sendo e-book, sendo uma versão digital, às vezes custam em torno de 50, 70 reais ou mais, né? Dificilmente a gente conseguir comprar um livro específico, né, no caso, no nosso caso da área de alimentos, com um valor menor que esse. Então, já que tem disponível digital, né, que às vezes a gente tem digital, mas a gente não consegue baixar. Então, vale a pena guardar esse material a hora que precisar, é um material bem bacana. Em específico, um material que eu coloquei ali, que é sobre o queijo mussarela, que ele tá dividido em parte 1 e parte 2, ele traz muita informação, muito detalhado, né? A gente não tem tempo dentro da nossa unidade curricular de analisar todas essas particularidades tão específicas de cada derivado lácteo, né? Então, por isso que eu compartilhei com vocês também. Na aula de hoje vai ter umas atividades, umas perguntas que eu coloquei para vocês, acho que são 4, que vocês podem usar esse material e devem usar esse material que eu passei para auxiliar na elaboração das respostas, tá? É um material que vocês não precisam me entregar, é só uma atividade mesmo de fixação do conteúdo, tá? Então, quem quiser ir respondendo e conseguir respondendo ao longo da aula já pode fazer isso, senão o material está lá disponibilizado. Talvez nem todas as respostas vocês vão ter agora durante a aula. Algumas respostas vão estar lá disponíveis nesse material para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, hoje... Professora, onde vai estar as questões? Vai estar agora na aula. Ah, tá. Vou passar para vocês agora. O material da aula é o mesmo, é o que está no Classroom, só eu acrescentei um slide aqui com as perguntas para passar para vocês agora, tá? Tá bom. Então, a gente segue ainda na tecnologia de queijos, né? Nós vimos queijo Minas.
Hoje a gente vai ver o queijo mussarela. Se vocês olharam o material já, vocês viram que eu coloquei também no final dele outros tipos de queijos, né? Como eu já havia falado, a gente tem uma infinidade de produtos, né? Não é possível nós estudarmos todos os tipos de queijo, até porque a gente amanhã vai falar sobre o requeijão, a gente ainda tem doce de leite, leite condensado, leite em pó, soro de leite, enfim, tem uma infinidade de produtos, né, derivados lácteos que são importantes, né? Então a gente segue a ementa do curso, onde ele foca em alguns produtos específicos, aqueles mais comuns, né? Vocês vão ver aí na característica dos outros queijos que são poucas coisas que mudam de um para o outro, tá? Às vezes é o tipo de leite, às vezes é o tipo de fermentação, às vezes é a região, que por isso que recebe um determinado tipo de nome, às vezes é só a coloração do produto, tá? Então, nós vamos dar uma pincelada, né, nesses tipos de queijos aí para nós conseguir dar sequência na unidade curricular e verificar os demais derivados, tá? Então, a pergunta que eu tenho para vocês responderem são essas 4, onde vocês vão descrever resumidamente as etapas de fabricação do queijo mussarela. Esse material, gente, essas respostas vão estar de uma forma resumida na aula de hoje. E como eu falei, o material que está disponível lá no Classroom, ele está descrito bem explicado esses processos. Então, se vocês conseguirem, tiverem um tempinho para dar uma olhada nesse material, verificar onde tem essas respostas, né? E resumir isso, vai ser bem legal também. Vocês vão aprender cada vez mais, tá? Aí vocês vão falar também quais os tipos de fermentações que podem ser feitas. Ah, escrevi errado aqui, ó. Feitas em queijo mussarela. Quais são os pontos críticos na produção do queijo mussarela? Essa resposta também está naquele material. E quais os principais defeitos em queijos mussarela? Tá? Então, copiem essas 4 perguntinhas, que essas perguntas não estão no slide, tá? Eu coloquei elas agora para vocês copiarem no caderno. E enquanto vocês copiam, eu vou ajudar a Marta aqui a entrar na aula. Oi, Marta, acabei de ver a tua mensagem. Pelo que eu tô vendo, você tá numa sala errada. Tá vendo que ali tá aparecendo aula 7, segurança dos alimentos? Tenta entrar, fechar tudo. Isso já aconteceu uma outra vez com você, né? Entra nesse link novamente. E aí eu acho que tu vai aparecer aqui para eu te aceitar. Pessoal, vocês estão vendo o que agora na página, na tela? As perguntas? As perguntas. Ah, tá. Porque eu tô mexendo aqui, achei que mudava, mas beleza. E o professor, antes também eu fui entrar, antes de você aceitar, também aparecia que era, como eu era o organizador da aula, aí eu pedi o meu e-mail e tudo, eu também voltei, fechei tudo, aí entrei de novo, e deu certo. Então, que estranho, né? A Marta aqui, ó, ela tá na aula de ontem. A sala que ela está é na aula de ontem, aula 7. Que engraçado. Não sei por que acontece isso, porque ela provavelmente deve ter entrado pelo link aqui. Sim, eu também, eu só entro pelo link. Até eu entro pelo WhatsApp, tu manda direto no WhatsApp, eu baixo meu WhatsApp no Note, e daí eu entro por enquanto tá dando certo. Esse tipo de coisa que acontece, eu não sei por quê.
que acontece desse jeito. Talvez, não sei se tem alguma coisa a ver quando ele cria esse link. Às vezes ele cria um link igual ao anterior, sei lá. Ontem eu tive dificuldade também para entrar ontem no celular e no computador. Um tem som, outro não tem. Ontem, claro, que os dois links foi difícil entrar ontem. Pois é, por que será que acontece isso? O Francisco queria conversar um pouco ontem. Aí não. Ainda bem, né? Um é o microfone, o outro é a câmera, né, Gilmar? O meu também, o meu Note eu não consigo acessar a câmera, entendeu? Não tem jeito. Ai, Mas tecnologia, né, gente? mesmo ali, até quando nós começar a manipular tudo isso aqui, tudo essa, vai vir outra tecnologia, já nem estamos mortos. Tá faltando É investimento, verdade. Gilmar, é isso. Os nossos É. filhos, né, Gilmar, já de repente vão participar de uma outra era aí, sei lá o que vai vir. Verdade. Não, e o problema, assim, é que a gente já está tão dependente disso, né? A Sim. gente acha que não, mas a gente é extremamente dependente de tecnologias, internet e tudo mais. E a gente nem sabe mexer direito. Conseguiram copiar, gente? A professora Fernanda falou que a 1 e a 2, ela tá no Classroom. Sim, na verdade, assim, a 1 a gente vai falar sobre ela, mas bem mais resumido. Lá vocês vão ter um material bem completo que vocês podem resumir a partir de lá, tá? A 3 vocês vão encontrar lá, sobre os pontos críticos. E os defeitos também, vocês encontram lá. Tá bom. Quem entrou agora na aula, copiem essas perguntas e respondam no caderno, tá? Essas perguntas não estão disponíveis naquele material que eu postei no Classroom, tá? Fiz agora essas perguntas para vocês copiarem.
Pessoal, posso dar sequência? Sim? Por mim, pode. Beleza. Por mim, tranquilo. Já está pronto. Pessoal, então é o seguinte. Sobre o queijo mussarela. É um queijo bastante conhecido nosso, né? A gente encontra ele com muita facilidade. Acho que parou de compartilhar. A gente encontra ele com muita facilidade no mercado. E aí, uma curiosidade aqui, vocês já devem ter percebido isso em algum momento, sobre como é a denominação desse queijo. A gente pode encontrar nos rótulos várias formas de escrita. Pode ser chamado mussarela, mozzarella, às vezes até com 2 Es também pode ser encontrado, ou ainda mussarela com cedilha. Esse mussarela com cedilha, ele parece uma palavra que está muito errada, não é mesmo? Mas se a gente pesquisar um pouquinho sobre esses nomes, a gente vai descobrir que o nome originou da mozzarella, de origem italiana. Traduzindo esse nome para o português, fica mussarela com cedilha, né? Então, segundo o dicionário, ele traz que a mussarela com cedilha é um queijo vastamente utilizado na culinária de origem italiana, tem um formato arredondado, uma massa filada e feito com leite de vaca ou de búfala. A grafia também usada é mozzarella. A forma mussarela está incorreta e deveria ser evitada. E se a gente fizer uma busca bem rápida na internet sobre esse queijo, a gente vai ver que os rótulos, né, das marcas trazem a nomenclatura mussarela, tá? Então, é mais por uma curiosidade, mesmo que a grafia não seja a preferencial, né, tem as outras, ela é utilizada e já é conhecida dessa forma, tá? Então, provavelmente aí vocês vão ler naquele material sobre isso também, ele traz um histórico mais aprofundado sobre esses nomes, né? E aí vocês vão encontrar esses nomes aí diferentes para diferentes marcas e diferentes locais também, tá? Mas de forma geral, as 3 formas estão certas e dão a ideia do mesmo queijo. Então, gente, o queijo mussarela, ele é um queijo com uma característica um pouco diferente dos demais, por se tratar de uma massa filada, tá? A gente já vai ver o que é isso. Mas, para vocês já terem uma ideia do que se refere essa massa filada, o queijo mussarela, ele é muito utilizado em pizzas, principalmente. Tanto que ele também pode receber uma denominação de queijo de pizza, tá? Por quê? A gente já tem um conhecimento e uma ideia de que o queijo da pizza tem que ser aquele queijo que derrete e que forma esses fiapos que a gente está vendo aqui na foto. Essa foto está bem sugestiva, né? Só para dar vontade de comer pizza agora. Então, essa característica do queijo formar esses fios é diferente de outros queijos que às vezes até formam um fio, mas é um fio que se arrebenta com facilidade. Isso é uma característica dessa massa filada, né? Que é esse processo que a gente vai ver hoje para o queijo mussarela, tá? Então, diferente dos outros queijos, ele tem esse processo, né? Essa filagem. Então, também é uma massa acidificada, assim como os outros queijos que a gente viu. É um produto intermediário, né? Obtida pela coagulação do leite por meio do coalho ou por enzimas coagulantes apropriadas também. É completada ou não pela ação de bactérias lácteas específicas.
Então, vejam que o processo, de uma forma geral, é o mesmo. Então, o queijo mussarela, como eu falei para vocês, ele é muito utilizado e muito importante comercialmente em função da utilização dele em pizzas, né? Então, ele apresenta em torno de 47% de umidade, 1,5% de sal. Vejam que ele já tem uma quantidade de sal bem maior do que os queijos que nós vimos anteriormente. E um pH em torno de 5,3. Então, ele também apresenta uma certa acidez. A produção de mussarela, então, vem aumentando ano após ano. E, atualmente, né, são produzidas cerca de 182 mil toneladas desse queijo por ano. Então, isso quer dizer também que, além de consumir muito queijo mussarela, as pessoas também consomem muita pizza, né? Que é essa principal atuação, função desse queijo. Então, aqui nós temos um fluxograma de produção do queijo mussarela. Vejam que é um fluxograma muito grande, porque tem muitos processos que esse queijo passa, diferente dos queijos que nós vimos anteriormente, né? O queijo Minas, por exemplo. Então, inicialmente, né, o processo é igual para todos. Tem a recepção do leite, né, da matéria-prima, a padronização desse leite, pasteurização, resfriamento e a adição dos ingredientes, aonde é adicionado um fermento lático, o cloreto de cálcio em função da pasteurização e o coalho. Depois de adicionar esses ingredientes, vai ocorrer o processo de coagulação. Até agora, o processamento ainda é igual. É feito o corte, né, com aquelas liras, para que ocorra o dessoramento, né, que o soro consiga sair, né, de dentro do coágulo. Aí é feito uma primeira mexedura, né? Foi feito o corte, e aí começa uma agitação desse coágulo. Em seguida é feita uma segunda mexedura com aquecimento. Posterior a isso, essa massa com o soro é deixado em repouso e feito a dessoragem, onde começa a ser retirada o soro desse queijo. Após isso, já é feito uma pré-prensagem para que esse soro saia com maior facilidade. E aí vai para um processo de fermentação. Lá no material que eu coloquei para vocês, ele fala sobre uma fermentação curta e uma fermentação longa, que são dois processos que o queijo mussarela pode passar, tá? Seguido do processo fermentativo, tem-se o processo de filagem. Essa filagem, nós vamos falar sobre ela, é o processo específico do queijo mussarela que vai fazer com que ele fique com essa característica de, quando aquecido, formar esses fios, né? E dar essa elasticidade para a massa, né? O queijo mussarela, vocês podem encontrar ele também naqueles nozinhos, ou às vezes ele vem trançado, às vezes também vem num palito. Isso são formas também de adquirir o queijo mussarela. Também ele é vendido em peças grandes ou em fatias, que é bem comum a gente encontrar no supermercado. Então, depois... Prof, Oi. Desculpa interromper. Essa responde a primeira? A primeira fala sobre as etapas. Sim, isso sim. Isso que eu falei. Vocês têm todo um fluxograma, ele é bem extenso. Vocês podem se basear nele para responder essa pergunta, mas também no material de apoio que eu coloquei para vocês, ele coloca cada etapa dessas com a explicação. Então, se vocês quiserem buscar essa resposta mais completa lá, para vocês conseguirem resumir isso melhor, pode, tá? Mas isso aqui responde a primeira, sim. Tá? Obrigada, professora. Então, gente, depois desse processo de filagem, que nós já vamos ver o que é isso, eu vou explicar para vocês,
vai para a enformagem desse queijo, seguido da prensagem novamente, viragem dessa prensa, né, desses moldes, formas, né, a salga, seguido da secagem, embalagem e estocagem, tá? Então, vejam que a principal diferença do processamento do queijo mussarela para os demais, isso também pode ser uma dica na hora de responder a questão número 1. Se vocês quiserem fazer um resumo geral até a etapa da segunda mexedura, vocês podem fazer relacionando com o processo de produção dos demais queijos, que é igual. Até a parte da filagem, que aí essa parte da segunda mexedura até a filagem é bem específica do queijo mussarela. A partir disso, enformagem, prensagem, viragem até estocagem é igual para todos. Então, se vocês quiserem resumir mais ainda a resposta, pode. Colocam que até o processo da mexedura é igual a todos os queijos, vocês podem colocar o nome das etapas só, e só descrever a etapa a partir da segunda mexedura até a filagem, tá? É uma dica, se vocês não quiserem descrever todas as etapas, tá? Mas aí vocês respondam da forma com que vocês acharem mais conveniente, tá bom, gente? Então, como é feito esse tratamento da matéria-prima para a elaboração do queijo mussarela? Então, embora a mussarela pode ser elaborada a partir de leite cru, para obter um queijo com um bom padrão de qualidade, também se recomenda a utilização do leite pasteurizado, né? Imaginem, gente, que a fabricação de queijo, ela já é muito antiga, aconteceu isso há muitos anos atrás. Então, o processo de pasteurização provavelmente nem existia, né? Ou não era utilizado. Então, por isso que os primeiros queijos devem ter sido feitos com leite cru, né? E só depois, né, em relação à questão industrial, que foi começado a utilizar o leite pasteurizado, que aí aumentou o prazo de validade, tem toda a questão de legislação, de segurança alimentar, que aí exige, né, um padrão de qualidade melhor, e aí o leite pasteurizado começou a ser utilizado. Então, também um indicativo da necessidade de se utilizar um leite pasteurizado é que durante o processamento de filagem dessa etapa do queijo mussarela, ela não ultrapassa uma temperatura de 60 graus. Então, muitos micro-organismos também não seriam eliminados nessa etapa. Então, por isso, também é importante a utilização do leite pasteurizado, tá? Então, o processo de filagem da massa, ele dura em torno de 15 a 20 minutos. Até é um tempo ideal, porém, a gente não tem uma temperatura boa para eliminar esses micro-organismos. Não é uma temperatura de pasteurização, tá? Então, após a pasteurização, a qual deve ocorrer a 65 graus no máximo, né, por 30 minutos, ou 72 graus por 15 segundos, né, no caso da pasteurização do leite. Marta entrou aqui. Oi, Marta. Deu certo agora? Agora deu. Tá dando eco aí. O que acontecia, será? O que você fez diferente? Não sei, prof. Só abre a aula 7, abre o 7. Agora tentei abrir no Note, aí deu certo. Só que daí abriu os dois juntos. Que engraçado, que estranho. Bom, mas deu certo agora, ainda bem. Agora deu. Obrigada, viu? Depois, quando eu postar o vídeo, tu assiste só o início, tá? Tá bem. Obrigada.
De nada. Ivone, agora que eu li a tua mensagem aqui no chat, depois eu coloco a imagem das questões novamente, tá? Para você copiar. Me lembra disso. Qualquer coisa, se eu não me lembrar, alguém aí me lembra para eu mostrar de novo as atividades, tá? Professora, vou dar uma sugestão, se Oi. quando for as questões, de repente tirar um print. Mandar no WhatsApp, né? WhatsApp no grupo. Acho que vou fazer isso depois. Bem, Obrigado. boa, vou fazer isso. Fica mais fácil. Então, gente, depois da pasteurização, né, que ela ocorre, a pasteurização do leite, que ela ocorre a 65 graus por 30 minutos ou 72 graus por 15 segundos, o leite ele vai ser resfriado até 32 graus e aí enviado para os tanques para a fase de coagulação, que é onde é feito a adição do fermento. Então, a gente tem que pensar o seguinte: esse leite ele precisa estar numa temperatura ideal para esse fermento crescer. A gente sabe que, assim como os pães, o crescimento dos pães, a temperatura ideal é em torno de 36, 37 graus. Uma temperatura muito boa do desenvolvimento de micro-organismos, né? A questão do leite também. Esse leite não pode estar mais quente do que isso, porque senão mataria o fermento, né? Que também é um micro-organismo. Então, por isso que tem que ter esse cuidado, né? E esse leite tem que ser resfriado. Em seguida, então, como eu falei, procede-se a adição da cultura ou do fermento, o qual vai produzir a acidificação necessária e, posteriormente, né, as condições indispensáveis para a realização da filagem. Essa filagem, gente, ela vai ocorrer de uma forma positiva, uma forma correta, se o meio ácido estiver adequado. Se tiver pouco ácido ou muito ácido, o processo de filagem não vai acontecer. Vou mostrar umas imagens mais para frente, aonde a massa vai começar a ter elasticidade. Se não tiver num pH ideal, ela vai começar a se rasgar, né, no momento que essa massa é esticada. Então, os micro-organismos utilizados na produção do queijo mussarela, a cultura, né, láctea utilizada, é chamada de Streptococcus lactis e Streptococcus cremonis, na proporção de 1,5% a 2%, o que varia, né, para cada marca, para cada indústria que tem, às vezes, um processo industrial um pouquinho diferente. Mas esses micro-organismos que dão a característica e o sabor, né, do queijo mussarela que a gente conhece. Então, após um período variável de 30 a 50 minutos da ação desse fermento láctico, né, a maturação do leite, adiciona-se o cloreto de cálcio, que foi perdido lá na desestabilização, lá na hora da pasteurização. Então, ele é adicionado na proporção de 5 gramas por 100 litros de leite e se agita por 2 a 3 minutos. Então, gente, isso aqui é um processo muito geral, né? Cada indústria tem aí os seus segredos de produção e as suas características específicas. Então, como é que é feito o tratamento dessa massa, desse queijo, né? Quando a coalhada atingiu uma consistência desejada, né, efetua-se o corte, né? Os grânulos aí tem que ter em torno de 1 centímetro, mais ou menos. Essa coalhada ela pode ser deixada em repouso por alguns minutos antes de começar a agitação para ocorrer o dessoramento. E esse repouso ele visa prevenir a perda de gordura no soro, tá? Então, por isso também, como eu havia falado nas aulas anteriores, essa consistência desejada é a consistência daquele coágulo não ficar se desmanchando junto com o soro de leite. Então, a gente consegue ver aqui na imagem que nós temos um coágulo bem formado e o soro, né? A consistência do queijo ele tem que estar desse jeito. Não quando encostar nele ele começar a se desmanchar, né? E se solubilizar ali junto com o soro. Em seguida, então, vai se iniciar a agitação, que deve ser lenta no começo
para evitar a quebra desses grânulos da massa. E à medida que esse soro vai saindo de dentro dos grânulos, vai ficando cada vez mais consistente esse coágulo, e aí a agitação pode ser mais rápida, tá? Então, é por esse motivo que se diferencia a rotação aí, a agitação, né? Então, se no caso do queijo mussarela, vai se retirar em torno de 1/3 do soro e vai começar o cozimento. Então, aqui nós temos um exemplo de um queijo que é de massa cozida. Então, vai começar o cozimento dessa coalhada, aumentando a temperatura gradualmente até alcançar uma temperatura desejada, a qual deve variar entre 40 e 45 graus. Então, aqui, gente, nós conseguimos visualizar uma diferença bem grande do queijo Minas, que não é um queijo de massa cozida, para um queijo mussarela, né? Então, tem características aí, na hora de morder esse queijo, de mastigar, a gente percebe essa diferença de uma massa ser cozida e uma não ser. Então, a temperatura de cozimento, ela deve ser atingida em 30 minutos, né, até 40 a 45 graus, e mantendo sempre a agitação. Após o período de aquecimento, a coalhada deve adquirir a consistência adequada, o ponto que caracteriza-se, né, pela individualidade e elasticidade dos grânulos. Então, esses grânulos vão estar bem separadinhos e vão estar bastante elásticos. Esse é o ponto adequado, tá, do cozimento. Então, aqui é uma etapa bem interessante, que é a etapa que garante a qualidade desse queijo. Então, verificado o ponto, procede-se a remoção do restante do soro, e essa massa vai ser submetida a uma pré-prensagem, para se retirar mais um pouco do soro, durante 20 minutos, no próprio tanque, né, com auxílio de uma placa perfurada e de pesos equivalente ao peso da massa. Então, o mesmo peso que eu tenho em massa, eu vou colocar o peso para prensá-la, né? Não posso prensar mais, porque eu iria perder mais soro do que se deseja, tá? Então, o bloco de massa formado, né, depois dessa prensagem, ele vai ser subdividido em fatias e são colocadas sobre mesas de aço, né, inoxidável, em locais com temperatura normalmente na faixa de 15 a 20 graus, por tempo que deve variar entre 18 e 30 horas. Tá? Então, 2 dias, um dia inteiro, um dia e pouco, né, que esse queijo vai ficar em repouso. Ou um tempo que seja suficiente para que ele consiga uma acidez ideal para a filagem, né, posterior filagem. Então, a acidez vai ser atingida quando o pH da massa estiver em torno de 5,2, podendo variar de 5,1 a 5,4, né, nessa faixa. Ou quando o ácido lático estiver entre 0,70% e 0,80%. Então, automaticamente, quando vai sendo feito a determinação desse pH, né, quando o ácido lático atingir essa porcentagem, vai se obter esse valor de pH. Então, não deve se acidificar em exagero, né, em excesso, essa massa, porque a massa não vai mais poder ser filada, tá? Então, a filagem da massa nada mais é do que uma continuação do seu tratamento. Então, na prática industrial, nem sempre é determinada a acidez para fazer a filagem da massa. Só que isso pode gerar algum defeito depois na massa, tá? Então, aqui tem um processo de filagem industrial, em máquinas, né, que ficam fazendo como se fosse um estiramento dessa massa, né? Ficam como se fosse ficar puxando essa massa. Então, aqui essas imagens, elas mostram uma forma um pouco mais didática de como acontece esse processo de filagem. É feito um teste de filagem, né, para verificar se essa massa está num ponto adequado,
que consiste em cortar uma pequena fatia de massa e colocá-la em água a uma temperatura de 80 graus, aproximadamente. Se essa massa se tornar elástica e for possível esticá-la com facilidade, que ela forme fios longos, né? Toda a massa vai estar pronta para ser filada. E, em contrapartida, se ao ser colocada na água quente ela começar a se mostrar quebradiça ou sem uma consistência de elasticidade, né? Deixando a água leitosa também, né? Se a água começar a ficar esbranquiçada, é porque a acidez não foi atingida. Então, aqui a gente já pode ter uma ideia de que a acidez da massa é um ponto crítico na elaboração do queijo mussarela. Se a acidez não for atingida adequadamente, esse processo de filagem não vai ser atingido, né? E nós vamos aí ter um defeito nesse processo. Então, aqui nós temos um ponto crítico. A gente também já falou bastante sobre a temperatura ideal, né? Então, a temperatura também pode ser um processo crítico, né? Um ponto crítico no controle. Então, quando a acidez ultrapassa o ponto ideal, a massa perde elasticidade, torna-se grosseira e rija, né? E os fios se rompem com facilidade. Ai, cliquei aqui e perdi a aula. Deixa eu voltar. Então, esses fios vão se romper com facilidade, conforme está a imagem aqui, a primeira foto. E caso se deseje acelerar a acidificação, a massa deve ser mantida em condições de temperatura mais elevada, então. Então, aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês de como que acontece a mudança na estrutura da massa de acordo com o aumento da acidez, né? Ou seja, quando o pH vai diminuindo. Então, veja que nós temos as pontes micelares, que são unidas pelo cálcio, por isso que é adicionado o cloreto de cálcio lá na adição dos ingredientes, né? Porque essa proteína do leite aí foi desestabilizado quando foi feita a pasteurização lá no início. Então, inicialmente, se tem aumentando a acidez, né? Quando eu tenho um pH mais alto, mais próximo do neutro, a gente vai ter uma estrutura rígida, ou seja, uma massa borrachenta que ela não vai filar, né? Não é boa para o processo de filagem. À medida que a gente vai aumentando a acidez, essa massa vai se tornando maleável, ou seja, ela fica elástica e apresenta uma boa filagem. Agora, que é naquela faixa ali de 5,1 a 5,4 essa acidez. Mais ácido do que isso, ou seja, um pH menor do que 5,1, por exemplo, a gente já vai ter uma massa que vai começar a ser quebradiça, que também não é desejável, né? Ela não vai conseguir filar, ela já vai se quebrar antes disso. E quanto mais baixo ainda, mais ácido for, essa massa vai ficar sem estrutura, né? A gente consegue visualizar aqui na imagem as micelas todas separadas, ou seja, ela vai virar uma pasta, vai ficar pastosa e também não vai filar. Então, vejam, essa imagem achei ela bem legal, porque ela mostra exatamente como as micelas estão unidas, né? As pontes micelares, ou seja, como elas estão unidas aí pelos íons cálcio. Tá? Isso também justifica aí a necessidade do cloreto de cálcio ser utilizado. Inclusive, alguns de vocês, naquele quiz de ontem, erraram essa pergunta, né? Quando falava lá do cloreto de cálcio, que era adicionado. Então, aqui tem uma imagem que mostra muito bem isso acontecendo e auxiliando aí no processo de
filagem, né, de obtenção de uma massa elástica para a obtenção do queijo mussarela. Então, vejam que isso que é importante, gente. Dentro da tecnologia de alimentos, a gente conseguir buscar e visualizar essas características, né? É nesses pontos principais aqui que o tecnólogo, o profissional da área de alimentos, de uma forma geral, é que ele influencia positivamente dentro de uma produção. Porque se tem muitas receitas, né? Se a gente procurar na internet, por exemplo, a gente encontra diversas receitas para queijo, para requeijão, para pão, para qualquer coisa. Só que como nós estamos trabalhando com vários fatores, né, nessa produção, o leite e todos os outros ingredientes têm muitas propriedades e que elas são afetadas, né, muito facilmente. É nesse ponto que o profissional da área de alimentos entra e melhora esse processo industrial. Por quê? Porque a gente tem condição de conhecer essa característica. Vejam que um ponto do pH ali, um valor de pH para mais ou para menos, a gente já consegue perder o ponto dessa massa. Então, vejam como esse controle tem que ser muito bem controlado, né? Tem que ser muito bem avaliado e monitorado, para que a gente não tenha uma perda aí nesse processo, tá, gente? Então, caso alguém não tenha entendido esse processo aqui, eu explico novamente. Achei que essa imagem ficou bem legal e mostra exatamente como isso está acontecendo, né? Imaginem uma massa extremamente rígida, né, do lado esquerdo aqui da foto, né? Enquanto que na ponta da seta aqui no lado direito é uma massa como se fosse uma pasta, tá? Um creme, podemos dizer assim. Então, aqui tem um exemplo, né, do teste manual da filagem da mussarela, né, onde foi feito aquele teste com uma água numa temperatura de 80 graus, aonde ela começou a ficar elástica, né, podia ser manipulada. Aqui no lado direito a gente tem uma outra imagem, que é um processo de filagem acontecendo industrialmente, né? Isso aqui, gente, é umas fotos que eu tirei daqueles materiais de apoio que eu coloquei no Classroom, tá? Cada foto dessas tem uma explicação, então é bem legal para vocês darem uma olhada naquele material, tá? Aqui é uma filagem que acontece mecanicamente, né? E aqui uma filagem manual da mussarela, que muitos laticínios ainda utilizam esse processo, né? Como se fosse aquele processo que a gente viu das balas moles, que é o processo de... Como que é o nome? Eu acabei de falar o nome antes, agora esqueci. Estiramento, né? Onde fica puxando essa massa desse queijo. Não sei se algum de vocês já sabia que era assim o processo da obtenção da mussarela, né? Eu acho bem legal quando a gente vê o processo dos produtos, porque às vezes isso justifica o preço dele no supermercado, né? Embora o queijo mussarela nem é tão caro comparado a outros, né? Mas assim, ele passa por tantas etapas, é tão trabalhoso, que às vezes, quando você vai ver o preço lá no mercado, você pensa, nem é tão caro assim por todos os processos que ele acaba passando, né? Claro que isso de uma forma industrial, falando, né, em larga escala. Imagina ficar filando essa massa aqui manualmente. Então, aqui uma massa filada, com brilho e muito lisa. E aqui a gente já tem uma massa que não está sendo bem filada, ou seja, ela começa a apresentar rugosidades e ela começa a se arrebentar. Isso, né, está ligado lá com a característica daquela massa anterior. O preparo da massa não foi ideal, ou seja, teve problemas aí, ou da matéria-prima, né, na obtenção da acidez ideal, entre outros fatores que podem acontecer. Então, atingindo o ponto correto de filagem, essa massa, ela é cortada,
em fatias pequenas e finas e é submergido em água a uma temperatura de 80 a 85 graus. À medida que a temperatura da massa se eleva, ela se torna plástica e as fatias ligam-se umas às outras, formando um bloco único. E esse bloco, ao ser trabalhado, né, ao ser amassado, tem uma elasticidade aumentada e, ao ser esticado, forma fios bem longos. A operação de filagem deve continuar até que a massa adquira uma estrutura bem fechada e fibrilar, ou seja, fibras, tá? No transcorrer dessa operação, a massa atinge, então, de 55 a 60 graus e deve ser mantida nessa faixa de temperatura para conservar a consistência adequada para a filagem. Essa é finalizada com as mãos, ao mesmo tempo que se aproveita para moldar a massa no formato desejado. Porque a gente está falando de um processo manual, tá? A maneira mais comum de moldagem é cortar um pedaço da massa proporcional ao tamanho da forma que será usada e trabalhá-la um pouco com as mãos sobre uma mesa de aço inoxidável e em seguida colocá-la na forma, ou seja, amassar ela e depois ser colocada na forma. Tá? Então, após a moldagem, esses queijos são resfriados e colocados em formas, em câmeras frias, imergindo em água fria. Após resfriados, os queijos são retirados das formas, né, e colocados em salmoura, a uma temperatura de 7 a 10 graus, com uma média de 18% de sal. E esse tratamento, então, vai ter a finalidade de firmar o queijo e remover a gordura que está livre, né, naquele coágulo, naquela massa, e também o soro que está na superfície. Então, esse processo vai remover esse soro residual ou essa gordura residual que possa estar aí no queijo, tá? Então, após permanecer na salmoura por cerca de 1 hora, o queijo é transferido para um segundo tanque com salmoura a 22% e uma temperatura em torno de 7 graus, e aonde ele vai permanecer em torno de 1 a 3 dias, dependendo da forma e do tamanho do queijo. Então, aqui tem um exemplo de uma salmoura tradicional para mussarela. E a secagem da mussarela, então, depois desse processo de salmoura, para a posterior embalagem. Uma característica bem importante é que o queijo mussarela, ele é mais úmido que os demais, né? Passou por todos esses processos. Então, é retirado o máximo de... feita a secagem máxima possível, né? E aí ele é embalado. Só que esse queijo tem uma característica de ter que ser refrigerado desde a saída da salga até o seu consumo, em função da sua característica, né? Não é um queijo, então, que vai ficar fora da refrigeração, diferente dos demais, tá? Aqui tem um dos 2 exemplos que a Frimeza comercializa, por exemplo, que é o queijo mussarela em peça, e também o queijo que é fatiado. Além desses... aqui eu vou passar para vocês a característica de outros queijos, tá? Então, o processo do queijo mussarela, bem básico, é esse, né? Esse processo de filagem que ele passa, que dá essa característica final para ele de ser bastante elástico. E depois de quando ele é aquecido, ele continuar com essa característica, tá? Então, assim, gente, é um processo, vocês vão ver no material, ele tem várias características, né? Várias particularidades dentro desse processamento, né? Não é tão simples quanto os demais, mas, de uma forma geral, é basicamente isso que acontece, tá? Então... tem o material lá para vocês darem mais uma lida, né, mais uma pesquisada, caso tenham interesse. Então, como eu falei, a gente não tem tempo suficiente para estudar todos os aspectos de todos os queijos, né, porque são muitos. Então, eu trouxe para vocês algumas características dos demais queijos que a gente encontra
nos supermercados. Por aí, alguns queijos são mais nobres, né? Outros queijos são mais simples, né? Tem um valor agregado um pouco menor. O queijo Gouda, por exemplo... Ai, gente, tá difícil esse compartilhamento aqui, tá caindo. Deixa eu compartilhar de novo. O queijo Gouda foi um queijo que até a Tânia questionou esses dias sobre a coloração dele. E agora eu vou falar para vocês. É um processo bem simples, inclusive, que até quando eu fui ler mais sobre ele, até me decepcionei um pouco, porque eu achava que era um micro-organismo específico e não é. Então, o queijo Gouda, ele é originário da Holanda, e ele é produzido através do leite de vaca integral. Então, quanto mais velho, né, mais envelhecido, mais intenso é o seu sabor. Ele tem uma textura macia, com algumas olhaduras, né, ou seja, com alguns furos, de tamanho médio na sua massa. Ele tem um sabor suave e amendoado, né? Aí, eu peguei esse material de um site sobre queijos do Brasil, e aí ele traz acompanhamentos, né? Com qual alimento que esse queijo combina mais, né? Então, no caso do Gouda, ele acompanha tábuas de frios, pães, doces e molhos. A Frimeza, fui buscar, né, quais queijos que a Frimeza, por exemplo, produzia. Então, ela produz o queijo Gouda, ele está dentro da linha de queijos nobres. E aqui eu até coloquei para vocês os ingredientes, para vocês terem uma ideia, né? Já que a gente não vai ver todo o processo, fluxograma de processamento desses queijos, mas vocês já conseguem ter uma ideia referente aos ingredientes, de que todos eles são muito similares. Então, no caso do queijo Gouda, ele utiliza leite pasteurizado, o cloreto de sódio, o cloreto de cálcio, um coagulante, um fermento lácteo e um corante natural de urucum. Então, essa cor, Tânia, que você me perguntou esses dias, é apenas um corante utilizado. Além do urucum, que é um corante natural, pode ser utilizado também o corante carmim de cochonilha, que é aquele corante proveniente daquele inseto lá, bem pequenininho, né? Que é utilizado no iogurte de morango, né? Acho que teve um grupo, não lembro quem foi, que apresentou isso no nosso módulo passado. Fez uma apresentação mostrando, inclusive, esse corante. Então, o queijo Gouda nada mais é do que a cor rosa dele, rosa avermelhado, né, referente a um corante apenas, tá? Prof, só curioso que o urucum, ele dá uma coloração vermelha, né? Ele é bem rosa. Então, eu acho que aqui, Tânia, é pela foto. Eu acredito que ele não porque assim, quando a gente compra o queijo ou vê no mercado, ele é mais avermelhado realmente. Eu acho que em função da coloração do queijo, né, e da cor do corante, ele acaba puxando para um vermelho um pouco mais intenso, sabe? Mas aqui na foto eu acho que eles deram como é que chama assim, tipo, focaram um pouco mais nessa cor, não é tão rosa assim. Isso aqui é por causa da foto. Não, eu consumo ele, eu costumo comprar ele, e ele é bem rosa mesmo. É desse jeito aqui mesmo. Sim. Então, pode ser que a coloração, ela tá mais envolvida com a coloração do queijo, né? Que aí acaba modificando um pouco mais essa cor, porque se a gente for pensar, o corante de urucum, ele é usado na salsicha também, né? Ah, sim. E aí ele tem uma cor já diferente. Uhum. Então, talvez eu acho, né? Não tenho certeza dessa informação. Eu acho que pode ser a cor do queijo que influencia também na cor do corante. Esse aí seria o corante cochonilha? Esse aqui é o urucum, segundo o rótulo da Frimeza. Peguei no site essa informação.
o urucum depende daquilo que você for fazer. Se for massa, por exemplo, uma massa caseira, ela não fica tão avermelhada. Então, isso que eu acho. Ele deve ter a mistura da cor da massa do queijo Gouda, junto com o urucum, deve modificar ele e puxar mais para essa tonalidade de rosa. E E talvez depende do tanto. a proporção também que eles utilizam, né? E isso que eu ia falar, depende da proporção. É como se fosse fazer um macarrão, por exemplo, colocar um extrato de tomate ou eu acredito que talvez É porque esse tipo de informação já é mais difícil a gente obter, né? Acredito que, de repente, lá na salsicha, né? Daí também é uma massa diferente, já tem outra característica, mas talvez é adicionado uma porcentagem maior, né? De corante. Eu acho que é isso que acontece. Ô, professora, Oi. não, mas lá na salsicha, o corante do urucum, ele já não é colocado na massa, ele é colocado depois da salsicha pronta e cozida. Isso, exatamente. Sim, isso sim. Mas eu falo, Gilmar, que deve existir uma interação entre o corante com a massa, entende? Ah, sim, Com os entendi. ingredientes da massa. Nisso que eu me referi, acho que não me expressei direito. Assim como acontece com o queijo. Porque aqui também ele é colocado, né, depois do queijo pronto. Ah, é depois dele pronto? Porque ele só fica na superfície, né? Ele não tem essa cor dentro dele. É só na superfície. Uhum. Porque essa cor aí tá parecendo bem a cor do cochonilha. O cochonilha puxa bem para essa cor. Então, eu procurei sobre isso. Então, de uma forma geral, eles descrevem que pode ser utilizado tanto o urucum quanto o cochonilha. No caso da frimeza, segundo o que está aqui, né, é o urucum que eles estão usando, segundo o professora, e também o presunto muitas vezes dava algum problema ou algo parecido assim. Ele ficava meio rosa, assim, de repente não seria um dos meses quase que estão usando? Pode ser, provavelmente, pode ser. Por isso que eu falo, de repente, a interação desse corante, porque, assim, o estudo dos corantes, ele vai bem além do que... Ele é muito mais profundo, né? Porque ele tem uma interação muito específica com outros ingredientes, né? Então, ele pode alterar essa cor. Porque lá no presunto é o cochonilha que vocês usam, Gilmar. E ele puxa para essa cor aí. Mas eu acho que aqui deve estar muito relacionado à proporção, a quantidade que é utilizada, que aí acaba ficando com esse tom mais rosado. Eu acho que é isso. Bom, além do queijo Gouda, então nós temos o queijo Gorgonzola também. Ele tem origem italiana, ele é produzido com leite de vaca, tem um sabor intenso e picante. Tem uma casca natural e fina, né? Ele não apresenta uma crosta igual os outros queijos. E ele tem uma textura bastante cremosa na boca, né? É o tradicional queijo com veias entre as cores cinzas e azuis, devido ao processo de maturação, onde são atacados por fungos. O consumo pode ser natural, combinados em molhos para massas, recheios de tortas ou canapés. E aqui a gente tem um exemplo do queijo gorgonzola. Então, é aquele queijo que tem uns funguinhos verdes entre ele, tá? Aí, os ingredientes utilizados: leite pasteurizado, cloreto de sódio, fermento lácteo, cloreto de cálcio, o Penicillium roquefort. Esse aqui é o fungo utilizado para dar essa característica verde, né? Que dá tanta característica de textura, cor e sabor. Coalho, corante natural de clorofila e conservador natamicina. Isso aqui é um conservador bastante utilizado em produtos lácteos, tá? Queijo gorgonzola. Aí ele já tem uma embalagem diferenciada. Normalmente ele é vendido em peças inteiras, assim, ou em cunhas, né? E utiliza um papel laminado em torno dele, porque a característica dele é de ser bastante macio, um queijo com uma textura macia. Então, por isso também do tipo de embalagem utilizada. Também temos o queijo Emmental, que é de origem suíça, ele é fabricado também com leite pasteurizado.
tem sabor suave e ligeiramente doce. Tem a característica é a quantidade de buracos, né? Quanto menores e mais redondos, mais forte e picante vai ser o sabor do queijo. Quanto maior o tempo de cura também, mais picante. Pode ser combinado em omeletes, fondis e molhos brancos. Esse já não é um queijo produzido aqui pela Frimeza, por exemplo. O queijo brie, ele tem esse nome em homenagem à cidade Brie, na França. É produzido com leite cru de vaca. Tem uma casca branca aveludada, que nem a gente consegue ver aqui na imagem. E é resultado da ação também de um fungo, Penicillium camembert, que promove a maturação de fora para dentro. Então, tem uma cor pálida, a textura é macia, seu sabor é suave e intenso. Ele pode ser combinado com diversos pães, tábuas de queijo, geleia, chocolate e champanhe. Esse queijo, normalmente, ele é vendido dentro de uma lata ou de uma caixinha, porque ele tem uma textura muito cremosa. Então, é bem comum ele estar dentro de uma latinha, né, no supermercado. E também não é qualquer supermercado que tem esse tipo de queijo, porque como ele é um queijo mais nobre, que tem um valor agregado, às vezes muitos supermercados nem trabalham com esses tipos de queijos. O queijo Gruyère, ele é um queijo de origem suíça, fabricado com leite cru de vaca. Sua casca é dura e seca, com uma cor de ferrugem. Na massa existem alguns furos e tem uma textura cremosa e um sabor frutado e adocicado. Tanto o queijo emmental, que é esse aqui, como o queijo Gruyère, ele normalmente tem disponível no supermercado dentro de umas caixinhas que são já destinados a fundir, para fazer fundir, colocar na panelinha lá e derreter em casa. Então, normalmente, ele vem já nessas caixinhas, já com a denominação que é para utilização em fundir, tá? Tanto que são os dois queijos indicados para essa finalidade, o emmental e esse Gruyère. O queijo provolone tem origem italiana, é produzido com leite de vaca, ele possui um sabor levemente picante, tem uma casca dura e fina, e em tom amarelo. Em provolones picantes são adicionados durante o processo de maturação o coalho de cabrito, que deixa o sabor mais forte e acelera o processo. Por que é coalho de cabrito, gente? Aquele coalho que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, eu não sei se eu falei isso, não me recordo, talvez eu tenha falado. Ele é produzido, a renina, né, o nome dele lá que a gente viu, ele é produzido a partir do... ele é obtido a partir do estômago de ruminantes. Então, por isso que aqui se fala coalho de cabrito, que é obtido a partir, né, do estômago dos cabritos, né? Ele tem essa enzima lá dentro, aonde faz o processamento ali do alimento, né? A degradação, e é retirado de lá esse coalho, né? Essa enzima, e produzido o coalho. Então, no caso do provolone, ele utiliza esse coalho que dá uma característica mais intensa também no seu sabor. E também acelera o processo. Então, o queijo provolone também é utilizado em fondis, petiscos e para acompanhar massas. Aqui nós temos um exemplo que a Frimeza produz. Além desse, tem um que tem o tradicional e tem o defumado. Acho que esse aqui é o defumado, se eu não estou enganado. Viu, prof? Oi. Mas será que no chifre do boi também tem essa enzima? No chifre? Não, é no... Não, porque eu lembro que antigamente, né, eu era muito pequeno, né, a minha avó botava leite para coalhar dentro do chifre, tinha uns chifres assim, grosso. Botava leite lá dentro. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Botava... O que eu sei é sobre não sei se é o estômago.
Talvez eu esteja equivocada no nome, mas você sabe, Parece né? que é estômago, eu também estive pesquisando a respeito Que disso. faz aquele processo dos ruminantes, né? Que... Daí eu fiquei pensando, né? Porque a minha avó colocava naqueles chifres lá, eu não entendi o porquê, né? Olha, eu vou até Ela dar uma colocava. procurada. Não, pode ser que tenha, mas não sei. Não sei dizer. Professor, esse aí também, meus avós também faziam isso aí. É? Sim. Eu lembro disso aí também, mas não sei como, mas colocava um leite, na verdade, no chifre para trazer como se fosse uma garrafa térmica, né? Uhum. E aí realmente eles falavam a coalha a coalha do chifre, algo parecido assim. Não lembro também. Pode ser que tenha, então. Eu, no material que eu li até hoje, assim, nunca li sobre isso, sobre os chifres, de ter essa enzima, né? Mas é possível. Vou procurar, vou ver se eu encontro alguma coisa. Interessante, não sabia disso. Então, gente, no caso do queijo provolone, né, olha só, os ingredientes, todos muito similares. Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio. Cloreto de sódio é o sal, né? O cloreto de cálcio, coagulante, o fermento lácteo e o aroma natural de fumaça. Esse aqui é o defumado mesmo que eu tinha falado. Queijo Roquefort, ele é muito similar ao queijo gorgonzola, porém ele é produzido com leite de ovelha. O sabor encorpado e picante, não possui casca. Suas veias são originadas do fungo Penicillium roquefort. Pode ser consumido em pedaços com pão ou em molhos com saladas e massas e acompanhado de nozes, né, ou castanhas. O queijo parmesão, de origem italiana, feito de leite de vaca, coletado após a ordenha e é parcialmente desnatado pela gravidade, né, onde se separa a gordura. Apresenta sabor picante e sua textura é levemente cristalizada. Tem casca dura e grossa. E sua cor é amarelo forte. Pode ser servido em pedaços ou lascas para gratinar e ralado em molhos e massas. Então a gente tem esse queijo, né, bem comum a gente encontrar ele ralado principalmente. Ou em peças grandes assim também. Então, os ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, fermentos lácteos e conservadores, lisozima e natamicina. Isso aqui tem uma característica de um queijo mais seco, né? Então, por isso que alguns queijos levam alguns conservadores, também pela forma com que eles são armazenados, né? O queijo parmesão, ele não precisa ficar sob refrigeração, e por isso que alguns queijos não têm esses conservadores, né, de acordo com a característica do produto. O queijo cheddar, aqui, gente, tá uma curiosidade muito interessante, e é bom a gente saber dessas coisas para a gente não ser enganado. Então, vejam só, o queijo cheddar, ele tem origem inglesa. O cheddar legítimo, vejam só, é produzido através do leite de vaca, porém também pode ser utilizado leite de ovelha ou búfala. É um queijo duro, mas ao mesmo tempo derrete na boca. Sua cor é amarelo suave e pode variar entre o marfim e o laranja. Apresenta um aspecto de mármore e seu aroma pode lembrar nozes e maçã. Seu formato original é em formato de cunha. O diferencial no processo de fabricação desse queijo é a cura, que leva no mínimo 9 meses. Então, minha gente, o que a gente compra aqui como queijo cheddar, não é cheddar. E olha só isso. Nós temos um queijo que é sabor cheddar. O cheddar mesmo passou longe daqui, né? Então, vejam só. Isso eu queria chamar a atenção de vocês. Olhem, né? Aqui nós temos um exemplo de um queijo. Inclusive está descrito, né? Queijo sabor cheddar. Né? Inclusive, às vezes a gente pede em pizzarias, né? Vem lá a borda cheddar. Lá é um creme. Sabor cheddar, né? Então, vejam só. Os queijos utilizados para esse produto aqui são mussarela, provolone, Minas padrão, prato, parmesão,
todos esses tipos de queijo, coalho, né, leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, fermento lácteo, corante natural de urucum, ou conservador ácido sórbico ou natamicina. Manteiga, condimento preparado sabor cheddar, que é feito com soro de leite, queijo desidratado, amido de milho, açúcar, realçador de sabor, glutamato monossódico, aromatizantes naturais idênticos aos naturais, sal, proteína vegetal hidrolisada, anti-umectante, dióxido de silício e páprica, amidos modificados, estabilizantes, citrato de sódio, citrato de potássio, ortofosfato trisódico e conservador, sorbato de potássio. Não contém glúten, contém lactose e derivados do leite. Então, vejam todos os ingredientes que são necessários para a produção de um queijo que tenha sabor cheddar, ou seja, ele vai imitar o queijo que a gente viu anteriormente, que leva até 9 meses para ser curado, tá? Então, o que a gente compra aqui não é queijo cheddar, né? É um queijo sabor cheddar, são todos é como se fosse a rapa do tacho, né? Utiliza todos os outros queijos e incorpora um sabor nele, né? Não sei se vocês sabiam dessa informação, mas muitas vezes, na maioria das vezes, esse é um queijo que tem um valor maior do que um queijo mussarela, por exemplo, ou de um queijo prato, por exemplo, tá? Enquanto que a gente aqui acaba consumindo muitos outros aditivos que só estão ali para caracterizar um determinado sabor. E aí a gente acaba pagando bem mais, né, por um produto que tem muito mais aditivos do que ingredientes. Outro queijo, camembert. O queijo brie que eu falei antes, gente, ele vem em embalagens bem similares ao camembert. Eles têm características muito parecidas. Então, o camembert tem origem francesa e sua produção é através do leite de vaca. Sua casca apresenta uma camada branca ou acinzentada de mofo selecionado. É bem aveludada. Tem uma textura macia e um sabor levemente picante. Então, o tempo ideal para o consumo é a partir de 21 dias de maturação e geralmente é servido em mesas com pães. O queijo cottage, né, um queijo de origem inglesa, então o que a gente vê nos rótulos é um queijo tipo cottage, né? Produzido também através do leite de vaca, é uma coalhada de queijo com sabor suave, fresco e levemente ácido. A sua massa tem cor branca, textura grumosa, um queijo de baixas calorias e pode ser utilizado em pães, saladas e é muito utilizado em dietas, né, em função das baixas calorias que tem. O queijo prato é um queijo brasileiro, mais especificamente do sul de Minas. Sua produção é através do leite de vaca também. A massa é de consistência firme, sabor suave e amendoado. Devido à sua facilidade em derreter, é muito utilizado em sanduíches e lanches quentes. Combina também com embutidos de carne. Aqui está um exemplo, uma característica do queijo prato, onde ele derrete com facilidade, mas diferente do mussarela, ele não cria aqueles fios, né? Porque ele não passa pelo processo de filagem como a mussarela passa, tá? Então, os ingredientes do queijo prato é leite pasteurizado, integral, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, fermento lácteo e corante natural de urucum. Aqui tem outra característica, o queijo prato ele é bem amarelinho e utiliza o mesmo corante do queijo Gouda que a gente viu lá anteriormente, que era rosa. Então, deve estar bastante envolvido aí. E aqui é utilizado na massa, né? Incorporado na massa, para ter aquela coloração mais amarelada. Então, está muito em relação, ligado nessa cor, a proporção, provavelmente.
O coalho é um queijo tradicional do Nordeste brasileiro, é produzido através do leite cru. Sua massa é branca, pouco salgado e levemente ácido, né? Sua casca é bem uniforme e tem uma massa interna. Muito comercializado em espetos de madeira para serem assados como petiscos. Então, é um queijo de coalho, né? Aqui a Frimeza utiliza, faz essa produção, né? E ainda coloca com palito, né? Já vende dessa forma, pronto para ser assado. Então, é um leite pasteurizado, padronizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, conservadores, ácido sórbico e natamicina. Esse aqui é um queijo, como vocês viram, né? Ele já é bem mais úmido, vai ter uma característica bem diferente dos outros queijos que, inclusive, passam por processos de maturação ou, por exemplo, o queijo prato que nós vimos anteriormente, ó, ele já tem uma característica diferente e já utiliza esses conservadores, né, por causa da sua textura, né, e quantidade de umidade. A ricota é de origem italiana, ele é produzido através do leite de vaca e a sua produção é através do soro de leite. A gente vai falar mais para frente sobre o soro de leite e vai voltar na produção da ricota. Eu não coloquei ela agora, porque a gente ainda não falou sobre o soro, tá? Então, vai apresentar um sabor levemente ácido. Entre suas características, uma boa ricota deve ser firme, não sólida e que derreta na boca. Pode ser utilizadas no recheio de massas, em sobremesas, sanduíches e patês. Então, aqui a Frimeza também produz ricota fresca. Soro de leite, os ingredientes, né? Leite pasteurizado desnatado, cloreto de sódio, acidulante ácido lático e conservador sorbato de potássio. Por ele ser produzido com soro de leite e leite pasteurizado desnatado, ele também tem apresenta baixas calorias, né? Também é bastante utilizado para fins nutricionais, né? Gente, esses foram alguns exemplos dos queijos principais disponíveis nos supermercados, né, no mercado em geral que a gente tem acesso, e achei bem interessante trazer para vocês, para que vocês tenham ideia de como eles são produzidos, né? Deu para perceber dentro dessa produção toda de queijo que a gente viu, que os ingredientes são praticamente os mesmos. O que vai mudar vai ser ou um fermento lácteo específico, né, uma bactéria específica ali sendo utilizada, ou um fungo específico que vai dar a característica desse queijo, né? E ainda alguns processos na hora da produção, ou de temperatura, né, da massa ser crua, ou ser cozida, ou ainda esse queijo ficar maturando, né? Dentre todos os queijos que a gente viu, o que apresenta um processo mais diferente, né, com mais etapas, é o queijo mussarela, que apresenta o processo de filagem, que aí caracteriza, né, ele ter essa massa bastante elástica quando ele é aquecido, né, no caso do queijo em fatias, ou ainda aquele queijo que eu falei, né, os nozinhos ou as tranças que podem ser comercializadas, ter aquela característica mais elástica, né, ao morder esse queijo a gente percebe que é uma massa cozida ali com aquela característica. Então, gente, o material está disponível lá no Classroom. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma colocação, também fiquem à vontade, é só me chamar aqui. A gente pode conversar mais um pouco sobre isso. Respondam as perguntas, tá? E mantenham elas no caderno de vocês, a gente vai precisar delas mais para frente. E amanhã a gente dá sequência ainda falando de queijos, porém a gente vai falar da produção do requeijão, que aí entra como um queijo cremoso, né? Uma característica um pouco diferente do que a gente vinha vendo. Então, amanhã a gente vê sobre o requeijão e na próxima semana, que vai ser, não semana que vem, na outra,
a gente já entra nos processos de doce de leite, leite condensado e queijos, leites evaporados, né? Que são leite em pó, a gente vai ver todo esse processo. E também a utilização do soro de leite, que é bem importante. Alguma dúvida, gente? Alguma colocação que vocês queiram fazer sobre a aula de hoje? Entenderam? Ficou claro esses processos que são feitos para o queijo mussarela? Dúvida sempre vai ter, né? Vamos ver na hora de responder as questões. Estão com material bem legal lá, acho que vocês vão gostar. Deem uma olhada neles, tem bastante imagem. Tá bem didático, tá bem legal mesmo. Então tá bom. Certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que o pessoal compartilhou aqui no grupo, né, a foto das questões. A Tânia mandou aqui. Então, quem não conseguiu copiar, tá aqui, tá? E também vai estar no vídeo disponível. Vou tentar baixar agora e postar lá. Para quem chegou um pouquinho atrasado na aula, pode assistir o início lá no YouTube. Tá bom, gente? Então,